Hoje, no E se Falássemos da Europa, vamos falar sobre a educação digital. Muito obrigada, João Costa, por estares aqui. Obrigado, No E se Falássemos da Europa, e vamos então falar da Europa. Mas talvez possamos começar sobre o que é que ficou destes tempos de Covid sobre o digital na educação. Muito bem, obrigado Margarida pelo convite, é um gosto estar aqui contigo a discutir este tema. Ficaram muitas coisas. Ficou, em primeiro lugar, um sentimento de reconhecimento aos sistemas educativos pela sua capacidade de transição rápida, de transição numa situação completamente inesperada e que forçou a um desenvolvimento muito abrupto e sem preparação prévia de muitas competências digitais, por parte dos professores, por parte dos alunos, por parte também, por vezes, das famílias que acompanhavam os alunos. Ficou também, paralelamente, a certeza de que há algumas dimensões da escola em que o digital nunca substituirá o presencial. Aliás, por vezes, em determinados debates existentes também a nível europeu, começava a haver uma oposição que era ou digital ou presencial. E tivemos nós também a oportunidade de muitas vezes dizer não é essa a dicotomia, o que nós pretendemos é que se faça uma dicotomia, ou que não haja dicotomia, o que nós queremos é um ensino presencial em que o digital faz parte e está integrado. Percebeu-se também que quando falamos de transição digital estamos a falar de várias dimensões ao mesmo tempo e não vale a pena tentar desgarrá-la do nosso plano de transição digital na educação aqui em Portugal, tem em conta exatamente essas dimensões. Primeiro, obviamente, uma parte infraestrutural, que foi a parte mais visível durante a pandemia, porque, de repente, como eu costumo dizer, o computador ganhou o estatuto de transporte escolar, era a única forma de chegar ao currículo. E passámos por tudo, até pela incapacidade de produção de todas as máquinas que eram necessárias nos países que mais produzem, até um contentor tivemos com computadores para as nossas escolas no canal do Suez quando houve o problema lá. Portanto, há a dimensão infraestrutural, há a dimensão da conectividade, obviamente, ou seja, não bastava ter um computador, precisava ter dados e internet de qualidade, mas depois vem uma dimensão que é fundamental, que é a capacitação dos professores e uma capacitação que não é apenas da manipulação da máquina ou do saber usar a plataforma, mas é uma capacitação que vai até ao ponto de percebermos que uma aula que envolve recursos digitais não é uma aula igual às outras, ou seja, e tivemos alguns casos em todo este processo de aprendizagem que tivemos, se eu tiver uma aula expositiva e for simplesmente através de um Zoom ou de um Teams ter o mesmo formato de aula, é muito menos eficaz em termos da duração, na captação da atenção dos alunos, etc., do que pode ser uma boa exposição num contexto presencial. Portanto, foi preciso, e estamos a fazer esse trabalho, capacitar os docentes para a própria planificação, para a gestão dos diferentes recursos e depois termos também ao nosso dispor recursos educativos digitais que não são apenas um manual escolar que existia em formato de papel e de repente está numa espécie de PDF online, mas sim o tirar partido de tudo aquilo que o digital nos permite fazer, não é? Que é associar a um tema, um vídeo, uma visita virtual a um museu, plataformas de colaboração entre alunos. Neste âmbito da capacitação, um dos temas que eu recordo, nós fechámos as escolas dia 12 de março do ano passado, já parece que foi há uma eternidade, com tanto que nos aconteceu entretanto, mas quando fechámos as escolas estávamos a 2 semanas das férias da Páscoa. E uma das primeiras questões que nos começaram a chegar, entre as muitas, era: e agora como é que avaliamos os alunos? E que foi uma questão que até me inquietou um pouco. Nós ainda nem sabemos como é que eles vão aprender e já estamos preocupados em saber como é que os vamos avaliar.
Mas isto implicou também um trabalho de dizer, muito bem, se as condições se alteraram completamente, nós não podemos achar que uma avaliação é uma réplica daquilo que acontecia num contexto completamente diferente. Mas nós aprendemos imenso, ou seja, as exigências que foram colocadas às pessoas e que as pessoas tiveram que lidar com elas, como referiste, sim. A todos esses níveis, mas temos aí umas bandeiras, diria, sim, há positivas, conquistas, inovações, que nós podemos usar no futuro. O ensino digital também nos trouxe algumas coisas. Trouxe-nos uma consciência, para quem está nas escolas não tanto, mas para o mundo em geral, uma consciência muito maior, por exemplo, da importância de ter métodos diversificados. Nós ouvimos muitos relatos de alunos que, em contexto de sala de aula, eram muito apagados, pouco participativos, etc., mas numa plataforma desabrochavam. E o contrário também. Claro. E o que isto significa, então, é que e este abrir de olhos foi o abrir de olhos para a necessidade de diferenciar, diversificar métodos, etc. Outro, óbvio, foi o quanto o ensino à distância acelerou desigualdades e amplificou desigualdades. Aliás, publicámos esta semana os resultados o volume 2 e 3 do estudo diagnóstico das aprendizagens dos alunos foi feito e o volume 2 estabelece relações entre o contexto de aprendizagem e os desempenhos. E um dos resultados que emerge nem é para lá do ter ou não ter acesso à internet ou ao computador, é também o impacto que houve na presença do professor em contextos síncronos ou não. E a presença do professor é tanto mais fundamental, a presença online, ali no momento, quanto mais baixo é o estatuto socioeconómico dos alunos. O que também é uma mensagem e algo que fica muito forte, que é mesmo com os mais vulneráveis que nós mais precisamos desta presencialidade. Mas como dizias, ficam competências digitais, fica um grande domínio de novos recursos para o ensino. São muitos os professores que agora, com a escola a funcionar, continuam a usar ferramentas de comunicação, como ferramentas para os alunos terem mais recursos ao seu dispor, ou de facto uma aprendizagem muito grande. Muitos de nós nunca tínhamos ouvido falar de algumas destas plataformas de comunicação. Mas é interessante que, ao nível europeu, nós não temos uma política comum de educação, mas temos objetivos comuns em matéria de política educativa, aliás, objetivos comuns que foram fixados pela primeira vez na presidência portuguesa em 2000, em Lisboa. A questão que se coloca aqui, que eu gostava também de conversar contigo, era como é que nós podemos usar essas plataformas para construirmos ao nível europeu, digamos, como é que nós podemos progredir em matéria de política educativa ao nível europeu recorrendo a estas plataformas. Sim, isto foi também um ganho, não gosto nada de dizer que a pandemia traz ganhos, acho que não trouxe nada de bom, mas há alguns passos que se deram. Nós tínhamos, como dizes, não há uma política de educação europeia, mas há indicadores, monitorização, algum alinhamento de objetivos que depois os diferentes Estados integram. Têm as suas políticas para atingir esses objetivos. Nas suas políticas curriculares ou noutras que existam. Eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos de áreas dessas. Não é? Por exemplo, há um acordo neste momento entre os vários Estados-membros de ter, e é mesmo um microexemplo, de ter, mas de grande importância, ser trabalhado no currículo nacional de cada país a memória do Holocausto. Não é? E haverá muitos países que não têm um manancial de informação para integrar esse tema. E até há outros países que querem proibir, a discussão sobre esse tema, como a Polónia. E nós temos beneficiado muito de recursos digitais que existem, são colocados ao dispor, por exemplo, o Shoaim faz, o IRA faz, exatamente para apoiar este tipo de trabalho. Depois fazem-se traduções, fazem-se legendagens, etc. E também aqui o que nós vimos foi que, eu recordo-me de uma das primeiras reuniões que tivemos com a Comissão, logo a seguir ao encerramento das escolas, em que a Comissária nos dizia
que já tinham dados que mostravam que a última vez que o sistema educativo europeu tinha sido impactado de uma forma tão pesada foi na Segunda Guerra Mundial. Isto mostra-nos bem a dimensão do que foi esta crise para os sistemas educativos. E a partir daí percebeu-se que temos de cooperar. E a cooperação passa por exemplo, nós sabemos que a Estónia... por criar uma plataforma digital europeia. Exatamente. E nós temos exemplos. Por exemplo, a Estónia é um dos países mais digitalizados na educação, já com um caminho feito. Neste momento, estivemos de olhos postos nos recursos que a Estónia tem, etc. E com o plano de ação digital para a educação que foi aprovado e que inscreve essa criação de uma plataforma digital para a educação, o que se pretende é isso mesmo, é termos recursos que são partilhados, ligações entre escolas e alunos que sempre existiram, mas que podem ganhar uma dimensão muito maior. Usar o Erasmus também como um instrumento, não só para as mobilidades, mas sobretudo um instrumento de capacitação, que agora está muito potenciado pelo quanto estes intercâmbios se podem fazer, não só quando há as visitas, mas muito nestas novas modalidades de comunicação. E até mesmo quando há mobilidade física, poder a mobilidade física trazer, diria, informação que vai beneficiar esta plataforma digital europeia. Exatamente. Portanto, provoca em que não há, digamos, apenas uma partilha entre o beneficiário do Erasmus que vai para outra universidade ou para outro estabelecimento de ensino num outro país, mas que, digamos, o resultado das pesquisas, da aprendizagem, pode ser partilhado nesta plataforma digital europeia. Nós habituámos muito rapidamente a ter, nos momentos de comunicação, a partilha do ecrã, o pôr o link no chat para se ter logo acesso a um documento. Portanto, criámos novos hábitos de partilha de informação, de partilha de recursos, que não devemos perder. Mas sempre, eu insisto muito nisto, sempre numa lógica sem termos endeusamento digital. Ou seja, sim, sem dúvida. O ato educativo é eminentemente relacional. E humano. O debate é como é que os sistemas educativos e a cooperação ao nível europeu em matéria educativa pode beneficiar do digital. Ou seja, não perdermos de vista que o digital é uma ferramenta e não um propósito. Exato. E como ferramenta que acarreta, e isto também está na agenda europeia, acarreta várias dimensões que são tão críticas quanto o saber usar. Dimensões que envolvem, por exemplo, quando falamos das competências dos alunos que estão inscritas a nível europeu, a nível da OCDE, a nível da Unesco e com variantes, mas têm uma grande sobreposição, nós hoje temos todos os Estados a pensarem, e nós também aqui em Portugal, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que aprovámos em 2017 e que é o grande guarda-chuva do currículo, nós percebemos o quão fundamental é para termos alunos com sucesso trabalhar-se dimensões como a gestão de informação, o pensamento crítico, a capacidade de avaliar a credibilidade científica destas chuvas e avalanches de informação que nos chegam, quando este transformar da informação em conhecimento, que é tão difícil por vezes, a capacidade de desenvolvimento, pensamento criativo, não confundir criatividade com fantasia, mas sim a criatividade com esta capacidade de perceber que o mesmo problema pode ser resolvido de diferentes formas em função também dos recursos que tenho ao meu dispor. A literacia de informação num sentido mais amplo ainda, no sentido ético. Ou seja, nós hoje, neste mundo digital, neste mundo digital que é o mundo das crianças e dos jovens que estão na escola, nós já não somos apenas consumidores de informação. Nós somos constantemente criadores de informação, nas coisas que pomos numa rede social, nos textos que escrevemos e partilhamos, etc. E isso traz, e tem de trazer desde muito cedo, esta ética da partilha, a ética da relação digital, e nós vemos, basta ver o quanto, por vezes, havia um livro, já não lembro do autor, que dizia que se as pessoas na rua se relacionassem como se relacionam em algumas redes sociais, isto andava tudo um bocadinho mais complicado.
Eu gostava de lembrar que em setembro do ano passado a Comissão Europeia fez um estudo de opinião sobre o impacto da Covid-19 na educação e na formação, a transição para a aprendizagem à distância e a visão do futuro da educação digital na Europa. E registrei aqui 4 dados que me parecem particularmente interessantes. O primeiro, quase 60% não recorriam à aprendizagem à distância e em linha antes da crise. 95% consideram que a pandemia da Covid-19 assinala um ponto de viragem relativamente à forma como a tecnologia é utilizada na educação e formação e, portanto, há aqui, de facto, todo um potencial de valorizar o digital na educação e na formação. Os recursos e conteúdos de aprendizagem em linha têm de ser mais pertinentes, mais interativos, mais fáceis de utilizar, não depender dos recursos financeiros, das famílias, das cidades, dos municípios. E, finalmente, mais de 60% consideram ter melhorado as suas competências digitais, o que é uma questão importante. Foi uma questão que não foi colocada no currículo, foi uma aquisição de competências que surgiu naturalmente. Portanto, mais de 60% durante a crise e mais de 50% querem continuar a fazê-lo. Continuar a fazê-lo no sentido de progredir as suas próprias competências. Eu não sei qual é o comentário que tens a fazer a estes dados, mas parece-me que dão aqui alguma expectativa relativamente ao futuro. Dão neste sentido, a meu ver. O maior risco que nós podemos ter depois de uma pandemia deste tipo, em várias dimensões, é achar que agora que estamos a retomar a nossa normalidade, temos este sucesso na vacinação aqui em Portugal, que o caminho agora é voltar a fevereiro de 2020. Há dimensões em que queremos voltar, queremos recuperar, queremos obviamente as crianças no recreio, a brincar umas com as outras e a crescer saudavelmente, mas há também aprendizagens que convém não perder. E em toda esta área do digital estamos obviamente aí. Nós aprendemos muito, aceleramos muito, desenvolvemos muitas capacidades que são perfeitas para serem integradas no dia-a-dia da sala de aula. Ou seja, e também todo o trabalho que se está a fazer de aproveitamento das escolas, o que o PRR nos traz de capacidade de infraestruturação das nossas escolas, é ótimo para que isto aconteça. Ou seja, não podemos perder este momento que foi criado pelas piores razões, um momento em que aprendemos mais e que podemos apanhar este barco e continuar, como diz essa vontade expressa nesse estudo, de continuar a desenvolver, de continuar a aprender de formas diferenciadas. Numa coisa tão simples quanto isto, eu numa sala de aula tenho 24, 26, 28 alunos que cada um deles é um indivíduo que tem estilos de aprendizagem diferentes, que tem interesses diferentes, em que um aprende de uma forma mais expositiva, o outro aprende melhor de uma forma mais visual, mais gráfica, etc. E o que eu ter um computador à frente de cada aluno ou de cada par de alunos potencia é que eu possa diversificar para chegar a estilos e ritmos de aprendizagem diferente numa mesma sessão de trabalho. Isso já se vê quando tivemos a retoma das atividades presenciais, com as escolas já progressivamente cada vez mais equipadas e infraestruturadas com os computadores e a internet, já se vê os alunos em pequenos grupos à volta da máquina, a trabalhar, a explorar, a ter competências de pesquisa a serem aprofundadas. E, portanto, é um momento, o não voltar a 2019 é também, ou a fevereiro de 2020, é dizer, ok, então agora não vamos fechar o computador e fazer de conta que o mundo existe sem o digital. E depois percebermos aquelas coisas, aquelas áreas em que precisamos mesmo, às vezes, de fechar o computador também, não é? Sim, claro. Mas eu acho que esta fase, hoje, fundamentalmente, somos confrontados ao nível europeu com a criação de uma escola digital europeia, usar o digital para uma maior cooperação
entre os sistemas educativos dos diferentes Estados-membros, usar esta escola digital para uma maior cooperação entre os professores, os alunos, que seja não substituir, mas que seja complementar das mobilidades físicas que já existiam, que aliás estiveram ou estão, ainda podemos dizer assim, paradas, portanto isto terá que ser uma complementariedade das mobilidades físicas, mas acho que há aqui um desafio enorme, que é este, mas há aqui, digamos, um efeito que não é um efeito secundário, mas tem que ser uma questão-chave em todo este debate, que é a questão das desigualdades. Claro. Ou seja, de facto, nós temos o sentimento, não sei se há estudos já muito aprofundados sobre isso, mas que houve um acentuar de desigualdades pelo acesso à rede de alta velocidade, acesso a equipamentos, apoio familiar, etc. E, portanto, há que, de facto, colocar a questão do combate às desigualdades, eu diria, de evitar novas desigualdades em todo este debate sobre a escola digital europeia. Claro, nós temos aquela imagem que eu usei há pouco do transporte escolar, não é? Nós tivemos um período em que quem não tinha equipamentos não conseguia. Fizemos também, e nos vários países da União Europeia, houve soluções de recurso, aqui com o nosso estudo em casa e a transmissão de conteúdos pela televisão, até com equipas, por vezes, de voluntariados que se organizavam em rede e apoiavam os alunos que estavam mais desconectados, mais desligados. Mas a verdade é que houve perdas e que as perdas se deram ainda mais nos contextos mais vulneráveis. No segundo ano letivo, já percebemos e previmos isso na legislação, que todos aqueles alunos, mesmo em período de confinamento, conjuntos de alunos para quem o ensino à distância não se revelava eficaz, estiveram na escola sempre a ser apoiados por professores. E o debate foi muito entre o ter ou não ter computador, o ter ou não ter internet. Mas, como tu dizias, é muito mais do que isso. Eu posso ter o melhor computador do mundo e a melhor internet do mundo, mas não ter um ambiente familiar que me ponha, que me tire da cama, claro, e me ponha Porque a questão trabalhar, fundamental e é uma das prioridades da União Europeia, é acelerar a transição digital, mas uma das preocupações dos socialistas, e que tem sido sempre para nós um cavalo de batalha, ainda discutimos recentemente no grupo dos socialistas e democratas, a necessidade de evitar a criação de novas desigualdades. Claro. E só dizer isto com esta noção de que não caiamos na ilusão de que pôr um computador na mão de uma pessoa já se está a resolver os problemas das desigualdades. É muito mais do que isso. Tem que ser uma política integrada, uma política curricular, uma política de acompanhamento às famílias, de qualificação das famílias e dos adultos. Não falámos disso, mas podíamos também ter ido por aí. Sim, porque claramente tem uma dimensão intergeracional muito forte. Exatamente. Portanto, muito obrigada, João, muito obrigado por esta oportunidade de debatermos o digital na educação e, sobretudo, de não desperdiçarmos aquilo que foram, digamos, aquilo que foi o valor acrescentado, os aspectos positivos que todos nós aprendemos durante esta crise. Muito obrigada. Obrigado.